E tá gravando, vamos começar? Boa noite a todos, mais uma vez. Estamos aqui a mais um encontro nesse dia 8 de setembro de 2021, ao encontro dos GAAs Sem Fronteiras, né? O GAAs, que é específico aqui em Pernambuco, né? Proporcionado e incentivado pela PEG, Associação Pernambucana de Grupo de Apoio à Adoção. Meu nome é Márcio Francisco, faço parte também da PEG, faço parte também do GAAP, o Grupo de Apoio à Adoção de Paulista. Temos aqui vários colegas, vários amigos que vão se apresentando aqui aos poucos, tá certo? Hoje o nosso tema é específico em relação a tirar dúvidas, responder perguntas, fazer comentários em relação às dúvidas de vocês, aos anseios de vocês em relação ao mundo da adoção. E tudo que vocês podem perguntar sobre a questão jurídica, sobre a questão psicológica, sobre a questão social. Estamos aqui. Aquele que não puder dizer, especificar tudo, né, responder tudo, mas estamos aqui unidos para tentar dirimir as dúvidas de vocês, né, as suas dúvidas hoje pode ser, muitas vezes foram muitas dúvidas nossas no passado, né, e muitas vezes a gente não conseguia nem, de repente, naquela época a gente conseguiu responder, porque algumas questões precisavam de, por exemplo, algumas demandas precisavam de resposta, de atualização de legislação, da adoção e tudo mais, e hoje a nossa legislação está muito mais atualizada, muito mais próxima em relação à condição ideal. Não é perfeita, mas está cada vez melhor, e graças, né, por que não dizer, ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é um parceiro 10, né, 100 milhão, né, das crianças e adolescentes que estão em Pernambuco, que estão em situação de acolhimento, que procuram, de todas as formas, de nos procuraram, através dos grupos de apoio à adoção, e através desse incentivo também surgiu a PEGA, né? Está aqui o nosso presidente, que agora abriu a câmera, vou passar a palavra para ele, tá certo? Agora, nesse momento, para ele se apresentar, né? E vamos começar. Quem que quiser começar a fazer perguntas, já pode botar a mãozinha ali, clicar ali na mãozinha para ser o próximo da fila, tá certo? Ou então escrever no chat ali para poder falar. Já teve um aqui, já que eu vou anotar aqui quem vai ser a vez, tá certo? Charles, por favor. Oi, Márcio, boa noite a todos, a todas. A gente fica muito feliz, né, por esses encontros, por essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos, né? É um espaço de preparação, é o pré-natal, né, de quem está aí na espera, né? Todo mês, assim, antes de ter filho, né, na gestação consanguínea, as pessoas, as mães, geralmente, né, junto com os pais, vão à maternidade, ao hospital, fazer os exames de acompanhamento. Então, esse pré-natal é um pré-natal afetivo, né? É um pré-natal que traz as mesmas dificuldades, angústias, né? Dúvidas, medo. Então, assim, ser pai ou ser mãe não é fácil, né? A gente sempre diz que é um ato de voluntário, que todo mundo está aqui fazendo, ninguém está aqui obrigou, ninguém aí no fórum, né, se inscrever para se habilitar para adotar. Então, a adoção é um ato voluntário de pessoas que encaram essa forma diferente, né, de ser pai ou de ser mãe, né? E diferente porque tem algumas especificidades e nesse processo, para quem está chegando, porque a gente tem um processo meio que gestativo, né? Então, tem aquela pessoa que descobriu ontem que está gestante, ou seja, decidiu recentemente, né, que pode ser pai ou que pode ser mãe, e tem aquelas pessoas que estão há mais tempo. Estou há 2 anos, estou há 3 anos esperando, então já entende um pouco de algumas questões que envolvem a adoção, mas o tempo em si é um tempo de espera, né, um tempo de preparação. E aí, esse encontro, essa possibilidade da gente estar aqui reunidos num grupo de apoio, é para acolher as demandas de vocês, né? Tirar dúvidas, porque, como o Márcio falou, nós que fazemos parte dos grupos de apoio, em sua maioria, não todos, em sua maioria já são pais ou mães, né? Que já passaram por esse processo. A gente tem grupos, muitos voluntários, né? Tá aqui a Jussi Cláudia, que está sempre presente,
ela ainda é pretendente, mas já atua e contribui nos grupos de apoio, como outros também. Então, assim, às vezes, atuar no grupo de apoio é uma forma muito propositiva de esperançar, né, de esperar esse tempo que a gente sabe que é incerto, né, em alguns casos, né? Então, assim, a gente espera que essa ação da nossa colega aqui, de repente, seja até daqui a um futuro, uma ação de alguns outros de vocês aqui, né? Os grupos de apoio se fortalecem com o trabalho e com a doação, né, do tempo das pessoas. Todos aqui somos voluntários, né? Então, essa ação de voluntário, a gente aqui gosta de deixar isso muito claro, porque às vezes algumas pessoas, né, principalmente das cidades do interior, que não tem grupo de apoio ainda presencial na sua cidade, às vezes acho que a gente trabalha para o Tribunal de Justiça, e como o Márcio falou, a gente é um parceiro do Tribunal de Justiça, ou seja, os nossos filhos, para serem adotados, eles precisam passar pelo judiciário, né? E aí a gente tem uma relação muito, de muita confiança nesse trabalho de preparação. Os números mostram as famílias que adotam e estão participando de uma forma ativa de grupos de apoio à adoção, transitam pelos momentos de dificuldade, porque todo mundo vai passar pelas dificuldades, com uma resiliência, digamos assim, muito mais fortalecida do que aquelas pessoas que estão mais ali solitárias, afastadas. Então, a gente sempre diz, por que você vai, né, se colocar numa condição de vulnerabilidade se você pode estar aqui com o nosso grupo? Então, eu, Márcio, Suzana, Yara, nós, Conceição, Rose, eu acho que Tati, somos pessoas que estão, às vezes, contribuindo diretamente nos grupos de apoio. Mas todos vocês aqui, né, todos e todas, são parte do grupo de apoio. O grupo de apoio são as pessoas. Né? Se você conhece alguém que começou um projeto agora, e você orienta ela, e você acolhe, você também está fazendo um papel de grupo de apoio. Então, eu acho que é importante a gente lembrar disso, porque essa é a nossa missão, né? Assim, acalmar um pouquinho o coração nesses momentos assim de espera. E é óbvio que foi bem lembrado, Márcia, essa é a primeira reunião que a gente faz assim após a integração dos grupos de WhatsApp, né? Então a gente sabe que também tem alguns pais, algumas mães aqui que já, né, estão com seus filhos em casa ou que estão ainda no estágio de convivência e que também a gente fica muito feliz por esse momento, porque quando os filhos chegam ou a filha chega que a gente de fato se torna pai ou mãe, né? E vai fazer a prova dos 9 da preparação. Então, a preparação é algo contínuo, não acaba nunca. A gente está sempre procurando ser um pai ou uma mãe melhor para atender e acolher as necessidades dos nossos filhos, seja ele como for, né? Porque os filhos estão aí e vêm para a nossa vida porque a gente tem capacidade, né? Às vezes é um convite a uma reflexão sobre a nossa trajetória na vida, né? Um convite para a gente se reposicionar, para a gente pensar de repente melhor, de uma forma diferente, mais acolhedora, né? E aí é isso, Márcio. Isso, ó, querendo, só para lembrar também e reforçar, viu, gente? Não existe pergunta errada, não existe pergunta boba. Ah, não, minha pergunta é muito besta, isso aqui. Não, não existe. Toda pergunta é válida, será bem recepcionada por todos e todas aqui, tá certo? Não sou eu que vou só responder, vai todo mundo aqui ajudar o outro. Até os pais, por exemplo, que estão mais recentes, os grupos dos pais já, que já estão com os seus filhos. Ah, não, eu fiz essa experiência, assim, podem já trocar experiência também, porque é assim que funciona o grupo, certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir já aqui, da vez, novamente para quem entrou agora. Quem quiser falar, eu quero fazer uma pergunta. De preferência, clica no botãozinho aqui, a mãozinha que tem aqui embaixo, na tela do computador. Clica lá, que eu vou abrir a vez e cada um vai falando, vai trocando experiência, tá certo? Então, não se preocupe, não tenha vergonha. Ah, eu não quero falar. Pode colocar no chat aqui. Eu e os outros colegas aqui, amigos também, vão estar olhando aqui o chat aqui para também olhar as perguntas e respondendo, tá certo? Vou passar a palavra agora para a Jussi Cláudia, que pediu a vez agora. Pode falar, Jussi Cláudia, pode abrir o microfone. Boa noite. Boa noite. E É um você tem uma prazer pergunta? Pode perguntar. É um prazer estar participando dessa reunião e estar tirando dúvidas
Eu tenho algumas perguntas, Márcio. Vamos lá, Eu, vamos tentar graças a responder uma Deus, pergunta cada o vez. processo dá certo. Vamos lá. Deixa eu só explicar. O meu processo foi despachado pelo juiz. Eu sou da comarca de Bom Jardim, Pernambuco. E o juiz decretou o seguinte: que o CREAS tem 30 dias para fazer a visita na minha casa e o curso do TJPE será em novembro. Aí a minha primeira pergunta é: como é essa visita? Eu sei que eu já tenho uma rotina certa, então não tenho nenhum problema que chega a qualquer momento. O que eu quero saber é, se eu estiver trabalhando em outra cidade, que eu trabalho em outra cidade também, eles vão me ligar para eu vir para minha casa? Como funciona? Essa é a primeira pergunta. Certo, vamos lá. Então, vamos tentar responder a pergunta. Olha, qualquer agendamento, né, que eles precisem ir à sua casa, fazer a visita à sua casa, para conhecer a casa, eles têm que ligar realmente, eles vão ligar com antecedência, certo? E marcar um horário e dia que você possa estar presente, né? Você e o seu cônjuge que esteja presente. Eles não vão chegar assim de surpresa. Normalmente, eles não vão fazer isso. Eles vão ligar, até porque sabendo que você trabalha, porque eles vão chegar lá de surpresa e, eita, chegou lá, viajou. Até porque eles têm que programar carros também, porque geralmente a equipe precisa de programar o carro para levar um motorista, para levar até o local, o endereço, encontrar o endereço direitinho, tá certo? Então, quanto a isso, não se preocupe que você vai ter vão entrar em contato com você antes, tá certo? Tem mais uma pergunta? Sim. Depois da visita, eu fiquei sabendo que eles fazem um relatório e esse relatório volta para o juiz. Aí, quais são os próximos passos, geralmente? Vai para o Ministério Público. Eu sei que o curso é em novembro, também tenho curiosidade sobre o curso, como é esse curso. Eu sei que vai ser online, mas também só o que eu sei é isso. Oi, Márcio, você me Alguém permite quer? responder essa? Claro. Oi, Jussi Cláudio, eu queria aproveitar a tua primeira pergunta para tentar responder às outras pessoas, porque às vezes assim, a gente responde a você e da forma como a gente forma, às vezes traz dúvidas para as outras pessoas. Então vamos lá, sua primeira pergunta sobre a visita domiciliar. De uma forma geral, desde que começou a pandemia, a maioria das comarcas estavam com visitas domiciliares, entrevistas pessoais suspensas. Estava tudo sendo feito online. Então, era entrevista de WhatsApp, Zoom, Facebook, sabe? Esses aplicativos onde era possível. Então, tudo estava sendo bem flexibilizado. Então, o que a gente sabe é que, eu acho que há cerca de uma semana atrás, o TJPE voltou a trabalhar, digamos assim, de uma forma presencial, e algumas comarcas começaram a fazer esse atendimento de recepção, com agendamento. Então, quando você diz da solicitação que o juiz fez para que o estudo psicossocial fosse feito e a visita fosse feita, uma entrevista fosse feita com você, tem que lembrar sempre, algumas cidades, por exemplo, aqui em Recife, a própria vara tem uma equipe técnica, interprofissional que chama, né? Então, tem psicólogo, tem assistente social, tem pedagogo. Então, são essas pessoas do próprio tribunal que vão entrar em contato com você, se for de alguma das cidades que tem equipe técnica montada, constituída, e elas que vão fazer esse estudo e vão entregar elas quando, depois de uma conversa que tiver com você, eu estudo é a forma de dizer, sabe? Eles vão fazer uma entrevista, às vezes numa forma normal, pré-pandemia, antes da pandemia, eles iam na casa da pessoa, via as condições que a casa oferecia para Charles, receber o filho. Oi. no caso Oi, da Jussi minha Cláudio, tá me comarca, ouvindo? não tem essa equipe. Tô. No Não caso da tem, minha né? Não, é comarca, não tem justamente isso essa que eu estava equipe explicando. multidisciplinar. Não, Aí é vai ser o normal, Jussi CREAS. Cláudio, Aí, é só algumas cidades que tem. Só algumas cidades que tem. Então, essas outras cidades que não têm, o judiciário geralmente conta com o apoio do município e da rede de proteção a crianças e adolescentes. Então, provavelmente, por conta disso, que o juiz solicitou
talvez esse profissional que atende no CREAS, talvez um assistente social, talvez um psicólogo, talvez uma equipe que tenha no CREAS, para fazer esse estudo, porque deve ter um convênio, provavelmente a vara de lá deve ter um convênio com o CREAS, para poder, esse estudo, uma vez que vai ser feita, assim, essa entrevista, essa conversa, vai ser feito um relatório e vai ser encaminhado para o judiciário. Então, esse é o processo. Não tem o que fazer. Depois disso, o juiz ele vai ter informações para decidir. Se você apresentou os documentos, né? Aquelas coisas todas. Antecedentes criminais, atestado disso, daquilo outro, e esse estudo psicossocial são as informações suficientes para o juiz decidir se você vai ser habilitado ou não. E aí, se ele decidir, geralmente ele vai acompanhar a orientação da equipe, né? Então, essa equipe que vai saber se você tem condições ou não de receber esse filho ou não. Em geral, a gente nem precisa se preocupar muito com isso, que é mais, assim, algumas situações específicas, né? Aquelas pessoas que têm as motivações inadequadas, digamos, para adoção, ou então não oferecem condições que a equipe, num diálogo, consegue perceber. De repente, a pessoa apresentou um atestado de saúde física e mental, mas a equipe vê, às vezes, que tem pessoas que não têm, digamos assim, capacidade, ou talvez o termo não seja nem capacidade, ou que teria dificuldade de receber um filho. Então, isso tudo tem que ser consubstanciado, eles fazem um relatório e entregam para o juiz. Depende de vara para vara como é que vai ocorrer dali por diante. Então, por exemplo, eu sei que, por exemplo, Jaboatão é uma cidade que é até premiada por ser exemplar, porque nas audiências está presente o juiz e o Ministério Público, o promotor público. Então, não tem aquela coisa, a juíza determina uma coisa, vai para o Ministério Público para depois voltar. Numa só ocasião, as duas coisas são avaliadas, são vistas. Geralmente tem umas audiências concentradas. Agora, tem cidades que, por exemplo, o juiz vai despachar, digamos assim, ó, Jussi Cláudia e seu marido, né, estão aptos para adoção. Aí, uma vez que o juiz dá a sentença, por lei, tem que ter um pronunciamento do Ministério Público. Então, se o Ministério Público não está dentro do judiciário para agilizar ali, para ser parceiro, aí vai ter que ir para o Ministério Público e volta, para depois que o promotor, a promotora que acompanha o processo se posicionar, aí as equipes técnicas, se for positivo, te inserem no sistema, no SNA. Então, essa situação que você perguntou, né, de como varia um pouco, né, dos pormenores, de comarca para comarca, porque tem a ver com as equipes. Tem comarca que tem equipe, tem comarca que não tem comarca que a equipe é do CREAS, tem comarca que a equipe é da prefeitura, sabe? Então, varia muito de cidade para cidade. Não sei se alguém tem algo a mais a falar e complementar essa resposta. É isso mesmo, é isso mesmo. Só para aí alguns podem perguntar assim, quanto tempo leva isso? Ó, legalmente falando, né, a lei estabelece que o processo de habilitação, até a habilitação sentença, deve durar cerca de 120 dias, certo? Mas, claro que essa demanda, esse prazo de 120 dias, vai depender muito de muita, como o Charles bem falou aí, se tem equipe técnica, se o Ministério Público está mais presente. Essa demanda pode, alguns poucos conseguem durar menos de 120 dias, a habilitação, e em outros casos também vai depender também de cursos, né, do curso que vai fazer, que você vai fazer em novembro, o Juscrata falou aqui, nesse momento, certo? Aí isso depende, mas, e até porque, até esse período da pandemia também, estava um pouco suspenso esse período de 120 dias também, né? Tatiana Valera levantou a mão. Tatiana, você quer falar, por favor? Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Charles, Márcio, Yara, Suzana, enfim, todo mundo. Que bom que hoje eu pude participar, mas só pude porque meu aluno de orientação me deu um bolo. Aí eu tenho outro, eu tenho 2 alunos hoje, aí o outro começa de 9 horas, aí eu vou poder ficar até às 9 com vocês. Mas eu achei muito pertinente essa junção, né, dos 2 grupos, e fiquei assim, me senti super contemplada com a fala de Charles, uma fala assim muito lúcida. E eu queria só acrescentar uma coisa com relação à fala inicial dele, né? Com relação a essa nossa participação enquanto família por adoção nos grupos de apoio. Porque
se hoje nós temos um cenário muito mais favorável para a filiação adotiva, a gente tem isso graças ao trabalho de outros grupos de apoio que começaram bem lá atrás e que se engajaram muito, lutaram bastante para que hoje a gente tivesse uma lei que favoreça essa forma de filiação, né, a adoção, e que tenha levado, inclusive, essa temática para a sociedade. Então, a gente precisa manter isso, a gente precisa ampliar isso, e quem deve fazer isso somos nós, famílias por adoção, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que pretendentes, eles se disponibilizam a participar do que a gente chama de movimento nacional, né, pró-adoção, onde a gente consegue vivenciar, digamos assim, uma agenda praticamente nacional, todos os grupos de apoio alinhados, não é, com o mesmo discurso. Quando se tem qualquer questão em qualquer estado brasileiro, os demais estados se unem para ajudar aquele estado que está precisando de uma força maior, e a gente precisa, nas nossas cidades, fazer esse trabalho de formiguinha, não é? Esse trabalho que a gente faz e que não aparece de uma hora para outra. A gente não está trabalhando com a feitura, digamos assim, de um produto que a gente faz e esse produto vai ficar a olhos vistos. Não é assim. Então, é um trabalho lento, é um trabalho, muitas vezes, para algumas pessoas, um trabalho bem solitário, porque às vezes em um determinado município tem uma família que faz esse trabalho e que a gente sempre precisa de mais pessoas, porque a gente está trabalhando com uma mudança de paradigma, com uma ressignificação dos conceitos que envolvem a adoção e que muitas vezes são carregados ainda, a depender da cidade, de muitos mitos, de muitas crenças que precisam ser trabalhados. Então, assim, a nossa participação, né, a participação da família formada por adoção e dos pretendentes à adoção, ela é vital, vital para que a gente cada vez mais tenha uma sociedade onde a adoção ela seja vista de uma maneira autêntica, como ela é, uma forma diferente de você ser pai, ser mãe, mas não é nada de menor valia. Né? Então, a gente precisa muito desse trabalho dos pretendentes, das famílias, e aqui eu reforço tudo que Charles disse, que é o que os grupos de apoio sempre dizem, não é, Márcio? É isso que a gente sempre fala. Isso, obrigado, Tatiana. A próxima pessoa que levantou a mão é Cici Sofia, não é isso, Cici? Eu falei certo? Na realidade é Cícera, é só o login Cícera. que é modificado. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Na realidade, eu queria fazer uma observação antes de fazer a minha pergunta. Vejam só, eu trabalhei durante 5 anos em um abrigo, mais precisamente em um berçário, com crianças que estavam em situação de abandono. E tanto eu como meu marido, nós já tínhamos a vontade pela adoção há muito tempo, muito antes de eu ser educadora social. Inclusive, ao entrarmos ao nos inscrevermos para a adoção, eu saí do abrigo para viver o período de espera da minha filha em casa, para não misturar algumas situações profissional e pessoal, como adotante. E aí vem meu questionamento, né? Eu consigo entender que nem todas as crianças que estão em abrigos hoje vão para o processo de adoção, principalmente porque elas estão lá sendo cuidadas e asseguradas de direitos que já foram retiradas dela.
Então, por conhecer o histórico, eu conheço. Assim como nós fizemos em 2019, então nós já tivemos as escutas com a psicóloga da vara, ela já fez a visita, aí veio a pandemia, nós só conseguimos fazer o curso em agosto de 2020. E aí hoje a gente está naquele processo de só esperar uma ligação para a nossa pequena chegar em casa. E aí realmente a gente está gestando com o coraçãozinho bem quente esperando. Mas a minha pergunta tem um outro viés. É a seguinte: a ligação entre adotante e a criança, uma criança, não é um caso em específico, mas sempre foi um questionamento meu pessoal. A ligação entre a adotante e uma criança, ela é levada em consideração no caso de adoção, por exemplo? Eu não vou responder a pergunta, mas eu acho que eu vou fazer umas perguntas para ajudar a quem vai responder, tá certo? Eu posso responder, viu? Certo, só um pouquinho, Rosenaide, queria só tirar uma dúvida com ela. Cícera, você é de qual cidade? Que eu não copiei quando você era. Eu sou de Cortês, mas como no meu processo eu estava em Palmares, então a minha comarca é Palmares. Certo. Você era cuidadora desse abrigo. Isso, aí para entrar na fila eu achei correto sair e entrar na minha área, que é a educação, e passar todo o processo, inclusive as escutas, a visita, completamente distante do abrigo, para não ter nenhuma interferência, ou também quem estava muito próximo ao casal e ao abrigo, não achar que existia algumas situações. Então, a gente se retirou dessa vivência e começou a realmente fazer aquilo que nós queríamos, que era a adoção. Tá bem, vou passar para a Rosenaide. Oi, Cícera. Então, o que é levado em conta é o perfil que você traça, né, quando você está no processo de habilitação e o cruzamento dessas informações com a criança que está entrando no cadastro, certo? Então, o que é levado em conta é a ordem cronológica de habilitação, não é? Quem está, o casal que está mais próximo, né, do tempo de habilitação para aquela criança que está entrando no cadastro. Isso é levado em conta, certo? É a ordem de habilitação, certo? Quando você colocou que se existe vínculo, né, se é levado em conta, não é levado em conta, não pode ser levado em conta, e não é justo ser levado em conta, entendeu? Não é justo com quem já está esperando, feito você está, feito muita gente está. Eu digo isso porque eu vivi essa experiência, por isso que eu pedi para responder. Eu adotei Maria Rita, ela tá comigo há 7 anos, certo? Eu fiz tudo certinho, me habilitei, passei por todos os trâmites do processo, e meu perfil era um perfil até 3 anos e meio, depois eu alterei esse perfil, quando eu estive na vara, para saber como é que estava o processo, e me disseram assim, vai entrar uma criança no cadastro com 6 anos. Se você alterar o seu perfil para 7 anos, você é a primeira da fila para ela, porque não tem nenhuma pessoa, nenhum pretendente para uma criança com essa idade. Na minha comarca, que eu sou da comarca de Olinda. Então, eu fiz isso. Eu alterei meu perfil, porque eu e meu esposo, a gente achava que realmente a gente estava preparado para mudar esse perfil, não é? A gente só fez isso por conta que a gente se achava preparado para mudar esse perfil. E a gente mudou esse perfil na esperança de conhecer ela e, se desse tudo certo, a gente ficar com ela. Mas só que a gente fez isso, a gente foi a primeira da fila e a gente conheceu Maria Rita e a gente quis ficar com Maria Rita, certo? Aí o que acontece? Maria Rita tinha uma voluntária no abrigo que se encantou por ela. Ela era voluntária, fazia atividades
recreativas, esportivas, e ela se encantou por ela, e ela tentou, fez de tudo para ela adotar minha filha, entendeu? Ela não foi pelos trâmites legais, né, de habilitação, adoção. Ela gostou da criança e ela achou que ela conseguiria, porque ela iria passar na frente de todo mundo e ia adotar Maria Rita, porque não teria também pretendente para Maria Rita, quando ela de 6 anos. Naquela época não teria, né? Hoje, uma criança de 6 anos não fica esperando, né? Todo mundo quer. Tem o quê? 7 anos isso. Então, minha filha era uma criança que estava fadada a ficar lá inadotável por conta da idade. Veja só como as coisas mudam, né? E quando ela ficou, ela tentou de tudo. Ela teve audiência com a juíza mandou ela ir para a fila, né? A juíza, vá para a fila, vá se habilitar. Se daqui para lá não tiver ninguém para ela, você fica. Se não, fazer o quê? Então, ela tinha prometido que ia ser a mãe dela, ela tinha prometido a minha filha que ia adotar ela teve a permissão de um juiz substituto para passar as festas natalinas com ela, né? Quando a juíza da vara titular chegou, mandou recolher a menina. Então, veja só, que prejuízo ela causou na vida da minha filha. Entendeu? Então, isso é muito perigoso. A gente achar que porque a gente gostou, a gente vai correr atrás, a gente vai conseguir. Não, eu sempre coloco, quem quer adotar uma criança, ela vai para a fila. Ela vai procurar todos os caminhos, né? Que é o caminho legal para se adotar uma criança. Então, assim, quando eu recebi minha filha, ela estava naquela dúvida. Eu vou com ela ou eu espero essa pessoa? Entendeu? Ela só se repetia. Eu pensei que ela tinha algum problema porque ela só se repetia. Ela não falava dela como eu, só como na terceira pessoa. Então, assim, ela causou vários danos emocionais à minha filha. E a partir desse momento, na vara de Olinda, não é permitido que ninguém entre nos abrigos para fazer trabalho voluntário nenhum. Tá entendendo? Por quê? Porque isso traz um prejuízo para a criança, né? A criança está ali protegida. Ela tem que estar ali protegida, né? De qualquer... A criança ela está com um déficit afetivo muito grande. Então, chega uma pessoa que começa a envolvê-la, né? E ela só precisa de carinho. Toda criança só quer um pouco de carinho. Então, chega uma pessoa que começa a envolvê-la, né? Realmente, eu acredito que ela teve a intenção de adotá-la. Ela teve, né? Porque ela se apaixonou por ela. Mas, infelizmente, o caminho não era aquele que ela traçou. Não tem que filho não se escolhe. Eu sempre digo, o filho não se escolhe. Eu tenho 2 biológicos. Eu não escolhi nenhum dos 2, vieram para mim, né? Eu tenho 2 adotivos. Eu não escolhi nenhum das 2, vieram para mim. Então, o filho, a gente acolhe, a gente recebe, a gente não escolhe. Se Deus está lhe mandando aquele filho, é o seu filho. Do jeito que ele vier, formadinho, do jeito que vier, o seu pacotinho que Deus está mandando para você cuidar e amar. Rosenaide, eu fiz esse questionamento interno porque quando na realidade nós descobrimos que, na realidade, quando nós quisemos fazer a adoção, eu justamente fiz esse processo de retirada para ser a parte de fora, para viver o período de gestar o meu filho. Então, eu estou há 3 anos. Sinto saudades no período que eu trabalhei como educadora social, mas assim, eu estou há 3 anos fora e em nenhum momento eu fiz contato com as crianças, justamente por não achar justo esse contato, porque eu não era mais educadora social, eu era uma adotante, eu era mãe, eu estou esperando o meu bebê. E aí, o que é muito bom é que quando nós fomos definir o nosso perfil, boa parte dessas crianças provavelmente se já foram adotadas, se já foram para casa, eu não tenho mais nenhum contato. Então, assim, eu digo isso não por vontade própria, por ter criado, porque seria injusto comigo, seria injusto com a criança e com quem estava na fila. Mas sempre foi, assim, uma dúvida minha, interna, porque eu não sabia como se dava nesse tipo de processo.
nesse sentido. Pois Mas é, muito obrigada. é isso, né? Eu acredito que nem em todos os lugares acontece dessa maneira certa, entendeu? Porque o Brasil é muito grande, né? Existem vários pensamentos, várias cabeças, mas a lei é essa, né? É cruzamento de perfil do pretendente com os dados da criança que está entrando no sistema. E a ordem cronológica de habilitação, né? Então, casou tudo, é sua filha. Tá entendendo? Agora, claro, né? A gente se apaixona. Quem não se apaixona por uma criança? Coisa mais fácil do mundo é se apaixonar por uma criança. Ainda mais quando a gente está nesse desejo de ser mãe, de ser pai, né? A gente se apaixona de graça, a gente se encanta. Qualquer um que venha sorrir pra gente, a gente vai se encantar e vai achar, aquele é meu filho. Mas não é assim, certo? Se alguém quiser complementar aí a minha resposta, fica à vontade, gente. Oi, eu gostei muito, já não precisa complementar nada não, Rosinelli, foi perfeito. Cícera, assim, até um comentário, essa sua atitude em relação a se afastar, né, da casa de acolhimento, isso veio me lembrar também de outra pessoa que eu conheci, que era da vara da infância, trabalhadora da equipe da vara da infância, e ela teve a atenção de adotar, ela adotou, aliás, na verdade, e ela se afastou, né? Na verdade, ela procurou outra vara, que não fosse a dela, que trabalhasse dela, para poder entrar na lista de adoção, para poder tramitar lá em outra vara, para não haver influência. Ela não podia se ausentar por muito tempo da vara, da própria vara da infância, aí procurou outra vara. E, assim, demonstra que essa sua atitude foi uma atitude bem pensada, ética, de certa forma, dizer isso, né, tranquilamente, isso não é jogar pompas, né? Mas ao mesmo tempo tem que ser elogiado isso mesmo, tem que ser dito isso mesmo. E você falou a questão da vinculação, né? Eu acho que Suzana está por aqui ainda. Eu vou dirigir uma pergunta para ela, né? Até porque muitos pais podem dizer assim, podem não entender, né, a questão, como se dá essa vinculação. No caso, você falou aí, a vinculação é uma vinculação afetiva, que é usinada bem afetiva, não, perdão, jurídica, né? No trâmite jurídico, é dessa forma que o Neto explicou tão bem. Realmente é através da fila de adoção. Existem algumas situações, né, jurídicas que pode não é deixar de lado a lista, o SNA, não é deixar de lado. Mas em algumas situações específicas previstas em lei, que pode acontecer com que aquele que não está na lista do SNA, ela pode fazer uma adoção de uma forma prevista em lei, logicamente, eu reforçando isso, prevista em lei, e, paralelamente a isso, entrar na lista de adoção. Aí eu queria que Suzana, se pudesse falar, né, um pouco sobre a questão de adoção necessária e a questão... a minha pergunta é essa, que eu acho que pode ser a dúvida de muitos. Como é que se dá essa vinculação afetiva, né, do adotante, depois que ele recebe a ligação? Como será? É um passe de mágica, é amor à primeira vista? Como é isso, Suzana? Tu tá escutando? Eu não sei se ela tá presente, às vezes ela tá só escutando. Estou aqui, Márcio, estou quietinha aqui escutando. Ótimo. Ele não está me conhecendo, que eu estou de cabelo branco. Realmente não conheci, não. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito estava aqui observando, né? Eu acho que hoje atingimos o nosso recorde de presença, não é? Então, parabéns a todos, né, que estão aqui no grupo, né, pais e pretendentes, né? Isso realmente nos motiva a seguir, né? Os colegas que falaram anteriormente falaram muito da importância, não é, do grupo de apoio à adoção e da necessidade de vocês participarem desse grupo de apoio à adoção, não é, pessoal? Que foi justamente criado para que vocês tenham um espaço gestacional, né? A Cícera falou em gestar o filho, muito correto, né? Os filhos precisam ser gestados, né? A gente precisa gestá-los psicologicamente, nós temos que incorporá-los na nossa interioridade, né? No nosso psicológico, né? A gente precisa criá-los na nossa imaginação. Por isso que essas adoções que são feitas de forma direta, sem preparo, né? Assim, muitas vezes, intempestivamente, né? Não dão muito certo, porque se nós fizermos isso, nós não estamos realmente
prontos para sermos pais de crianças que vêm por adoção, né? Vou falar um pouquinho da vinculação, como o Márcio pediu, né? E a gente precisa compreender que a adoção é um caminho diferente, não é, pessoal? Não é a mesma coisa nós sermos pais por adoção e por biologia. Filhos sempre serão filhos, a partir do momento que eles se tornam filhos, né? Mas o caminho da adoção, ele é diferente, né? Nós vamos adotar crianças, né, que vêm já com histórias, não é? Que já vêm com sofrimentos, né? E nós precisamos estar preparados para isso. Em relação à vinculação, e isso acontece tanto com crianças adotadas bebê, tanto com crianças adotadas maiores ou adolescentes, né? A vinculação, ela não é instantânea, não é automática, né? Ela não é um passe de mágica, nem na biologia, pessoal, tá? Aquela mãe que tem o seu filho pela biologia, o vínculo não é imediato. Eu sou mãe biológica também, né? Tenho 2 filhas biológicas, né? E nós temos 3 filhos adotados. Né? Eu lembro quando eu fiquei mãe de primeira vez, né? Eu era jovem, né? Naquela época, eu tinha 23 anos e vi aquela coisinha que botaram em cima da minha barriga, que tinha o cabelinho preto, e chorava, né? E eu fiquei muito, assim, incomodada, né? Cada vez que ela chorava, eu ficava muito nervosa, né? E eu levei um tempo, né? Para realmente vincular, né? Então, vocês até devem ter ouvido falar, né? Tem algumas mulheres e até homens, né? Que passam até por depressões após o nascimento, né? Depressões pós-parto, se diz. Temos também depressão no pós-adoção, quando muitas vezes esse vínculo não acontece dentro da nossa expectativa, né? Ou na rapidez que nós gostaríamos. Então, o vínculo é um processo, não é? A Cícera falou, né, se haveria alguma diferença, né, quando as pessoas têm vinculação com as crianças. Veja, não tem ligação, você falou, né? Depende, não é isso, né? As respostas que foram dadas aqui foram muito bem dadas, né? Ligação é uma coisa, vinculação é outra, né? Vinculação indica afeto. Né? Então, a partir do momento que você adota a sua criança, os vínculos vão se construindo no dia a dia da convivência. Né? Existe aí um período de aproximação, que é quando vocês são chamados para conhecer a criança, né, na instituição. Atualmente isso é feito online. Eu tenho, assim, muitas preocupações em relação a essa aproximação que acontece virtualmente, porque é muito complicado você conhecer a criança e a criança conhecer você através de uma tela do computador, né, pessoal? Eu tenho acompanhado algumas histórias, não é? E existe aí uma dificuldade, não é a mesma coisa, não é? Então, existe o período de aproximação, onde vocês vão conhecer a criança. Isso não quer dizer que vai acontecer vínculo no período de aproximação, gente. Ah, mas eu conheci ela no primeiro dia que eu fui no abrigo, ela já me chamou de mãe, ela já me chamou meu marido de pai. Gente, isso não significa coisa nenhuma, tá? Naquele momento, quando ela chama pai, quando ela chama mãe, é a mesma coisa chamar José e Maria. Né? Provavelmente alguém disse, chame, vai ser teu pai, vai ser tua mãe, né? Ainda é um pai, chamar de pai e de mãe, nesse período, ainda não tem o sentido, não é? Afetivo de pai e de mãe, o reconhecimento de pai e de mãe. Isso é com o tempo, não é, pessoal? Então, a gente não pode alimentar falsas expectativas, né? Achar que tudo é automático, não é. Nem na biologia é automático, tá? É um passo a passo, né? Os vínculos vão sendo construídos depois do estágio de convivência, que é o dia a dia, não é? Deste processo educativo. Muitas vezes, nesse estágio de convivência, nós entramos nos desafios que são normais, não é? Qualquer faixa etária, né, de criança que nós nos abrirmos para adotar vai trazer os seus desafios, mesmo que sejam crianças pequenas, não é? Bebês, né? A mãe adotiva, ela vai ter desafios no começo, em função de que ela não gestou internamente no seu corpo, aquela criança vai ficar um pouco mais insegura no começo,
né? Então, todas as faixas etárias têm desafios, né? E a gente tem que estar preparado para esses desafios. Por isso que vocês estão aqui e por isso que nós estamos aqui para ajudar vocês nesses desafios, né? Então, hoje vocês podem perguntar sobre qualquer coisa. Eu vi que está todo mundo muito preso ao processo. Vocês não estão preocupados com a educação dos filhos? Não tem dúvidas sobre outras questões, assim, que tem a ver com a realidade, com o dia a dia da convivência? Eu acho que é o momento, né, de vocês fazerem as perguntas de tudo aquilo que preocupa vocês, tá bom? E a gente Isso mesmo. E até, eu acho que eu estava pensando justamente nisso, Suzana. De repente, a pessoa não está conseguindo clicar na mãozinha. Bom, se não está conseguindo, tenta falar assim mesmo. Aí a gente vai tentar organizar, né? Tá certo? Jussi Cláudia, ela fez uma pergunta que eu vou tentar ler aqui. Aí, assim, se alguém que fez recentemente o curso, o curso do TJPE, que fez agora recentemente, né? Que a pergunta dela é referente a isso. Ela queria entender como é mais ou menos. É igual às reuniões, os encontros dos GAAs, do GAA Sem Fronteira. Aí, se alguém com mais propriedade que participou do curso recentemente, né? Ou que saiba como é, possa responder aqui, por favor, a Jussi Cláudia sobre essa questão de como é, explicar rapidamente como seria esse encontro. Eu acredito que tenha feito o mais recente. Como foi feito no formato online, então nós tivemos alguns fóruns de informações que são necessárias com relação à legalidade, o que fazer depois, qual o prazo, como fazer. E aí eles colocaram materiais para que a gente possa ir acompanhando, mas sempre teria um profissional junto conosco, um tutor, outros pais que estão no mesmo processo de dúvidas, e aí eles fazem todos os dias um fórum para que a gente possa colocar algumas respostas mediante o que a gente tem de dúvidas sobre esse material. E aí é feito, normalmente eles fazem em conjunto, mas como estava no formato online, foi feita essa provinha, digamos assim, né, sobre tudo que a gente discutiu sobre os fóruns, mediante ao dia. Mas aí eles preparam toda uma agenda e é disponível para você todo o material com antecedência, para se conversar com os tutores e com alguns responsáveis, psicólogos, quem trabalha na vara, um juiz, advogados, quem trabalha dentro de abrigos, por exemplo, e aí eles vão tirando todas essas dúvidas sobre alguns questionamentos que nós temos. Existem alguns materiais gravados, né? Que vocês vão assistir, né? Isso. E no final é que você faz um encontro online, né? Com horário determinado, e faz uma provinha, né? Isso, e aí, todas as vezes que nós vamos fazendo as atividades, o próprio site disponibiliza quando a gente vai terminando tudo que nós estamos concluindo de atividades. Aí, na finalização, aí sai o certificado dizendo que nós tivemos aquele X de horas que são necessárias do curso. Ô, Cícera, é quanto tempo? Foram 2 dias de atividades. A pergunta é sobre o encontro de pretendentes, é? Isso, é o encontro do foi curso feito do a pretendente plataforma da do TJPE. encontro. Certo. Eu acho que alguém até fez uma pergunta essa semana, né, lá no nosso grupo, porque, assim, cada comarca, ela participa, como acho que a Cícera explicou, na tutoria daqueles seus pretendentes que estão em processo de habilitação. Cidades grandes, né, Recife, Jaboatão, Paulista, eles reúnem só o pessoal de Recife, só o pessoal de Olinda, só o pessoal de Paulista. Cidades menores reúnem geralmente cidades circunvizinhas, né? Porque tem um número menor de pretendentes. E quem participa da tutoria desse curso online são as equipes técnicas, em geral, das varas, né? Aí, quando tem, eles colocam alguém com mais experiência, como a Cícera falou. Respondendo à pergunta de Cícera, esse curso, em geral, dura 10 dias. Assim, ele fica disponível para as pessoas participarem das atividades por 10 dias. Ele assim, eu estou falando em linha geral porque, como eu disse, tem um tutor, né, que orienta como deve ser, e de cidade para cidade, ou de turma para turma, varia um pouco. Então, eles informam
quando o curso vai começar na plataforma, até quando pode ser concluídas as atividades, que geralmente é até aquela data que vai ter o encontro online, como o Márcio falou, naquele dia que é agendado, onde todos os alunos, que cada um fez no seu ritmo, leu os textos no seu ritmo, fez as atividades no seu ritmo, viu os vídeos no seu ritmo. Essa é a vantagem dessa coisa do online, né? Para quem trabalha, cada um às vezes tem uma agenda diferente, uma escala, aí cada um fica na sua conveniência, né? Principalmente quem está em casal, pode ver junto, pode ver separado, fazer as atividades. Aí, ao final, tem esse encontro síncrono, que todo mundo está ali, geralmente alguém da vara acompanha, tira as dúvidas ali, né, que ficaram no ar, e avalia quem contribuiu fazendo as atividades. Se fez as atividades, recebe o certificado, que são de 12 horas. E esse certificado é juntado ao processo, porque é um curso obrigatório. Eu gosto de falar assim, essa coisa do nome, porque o nome do curso no nosso estado chama Encontro de Pretendentes, mas é o curso do TJ oferecido pelo TJPE, que cada estado oferece de uma forma diferente, né? Então, é muito importante. Tem algumas cidades, a boa notícia que eu sempre gosto de provocar, para quem está esperando há mais tempo, é que a gente que está à frente dos grupos tem consciência de que tem algumas cidades que os juízes ou as juízas aceitam que o pretendente faça curso fora de Pernambuco. Então, por exemplo, é oferecido com muita regularidade um curso online pelo Tribunal de Minas Gerais e do Paraná. E eles dão certificados. E já está até sendo divulgada uma turma nova lá do Paraná. Então, se a sua cidade acolhe esse certificado de fora, eu recomendo que você faça. Porque, de uma certa forma, vai até esvaziar um pouco, né, a fila de espera desse curso para quem é daqui do estado, e tem algumas cidades que os juízes são mais radicais, assim, não sei se o termo seria radical, mas que os juízes só autorizam que o curso seja esse do TJPE, sabe? Porque o nosso é uma carga horária um pouco maior, tem alguns cursos que são mais curtos. Eu acho que era isso, né, Márcia? Pergunta o tempo e o intervalo. Isso. A Jussi Cláudia perguntou, né? Quanto tempo? Geralmente dura 10 dias, e tem, no final desses 10 dias, um encontro síncrono que normalmente dura 2 horas. É como se fosse uma reunião dessa de grupo de apoio. Mas é um papo entre os pretendentes e o pessoal da vara. É bom porque tem coisas que eles gostam de falar diretamente, né? E aí, assim, dúvidas, principalmente, que você tenha, você pode perguntar ali diretamente. Inclusive, para quem vai fazer esse curso, né? Normalmente, os cursos presencialmente, acredito que no online seguir o mesmo parâmetro, né? Eles focam em 3 eixos, né? O eixo jurídico, né? Que ele fala sobre temas jurídicos, né? Das leis e tudo mais. O eixo social, né? A importância da adoção, a desmistificação, tudo mais, e o eixo psicológico, né? Geralmente são esses 3 eixos que mais trabalham nesses cursos, nesse encontro de pretendentes, né? Como bem Charles falou, realmente aqui é conhecido, a gente fala mais sobre encontro de pretendentes, né? E tem, paralelamente a isso, né, um encontro dos GAAs Sem Fronteiras, né? O GAAs Sem Fronteiras é um curso para toda a vida, né? Você sempre está vendo, ouvindo, aprendendo, trocando experiência, né? E é uma oportunidade ímpar, né? De você sempre estar ouvindo mais experiência. Ah, mas esse assunto eu já ouvi, já vi, mas eu vou olhar de novo e você ver outras perspectivas, né? Outras situações, outras experiências, que muitas vezes a gente que está no caminho, né? Na estrada da adoção há tantos anos, a gente se surpreende com a condição de aprender cada vez mais, né? Então, vamos lá. Quem tem mais pergunta, por favor, pode falar. Pode abrir o microfone. Bom, não tendo, eu vou provocar vocês. A pergunta eu tenho, que... Márcio. Ah, tá bom. Prioridade é vocês, José Cláudio. Vocês, pode falar. Já que ninguém tem, eu sou cheia de perguntas. Em relação à chegada da criança. Porque, assim, eu e meu marido, nós conversamos muito sobre o perfil. E, graças a Deus, ele chegou numa tomada de consciência que não precisa ser exatamente um bebê para a gente. A gente pode receber um maiorzinho.
Porque a minha pretensão desde o começo, era um maiorzinho, porque se encaixaria melhor na rotina, até 4 anos. Só que ele bateu o martelo no bebê. Mas aí, conversando, participando de reuniões, a gente participa sempre das reuniões, e ele vendo, que eu acho que ele estava com medo da criança não chamar ele de pai, por ser maiorzinho. Mas aí foi quebrando, 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 e agora ele aceitou que a gente deixasse o perfil até 4 anos. Aí a minha questão, minha pergunta, receber um maiorzinho, um bebê eu já tenho experiência porque eu tive 2 biológicas. O maiorzinho, ele vem com uma demanda. Aí, qual a melhor forma de tratar esse maiorzinho? Quando ele chegar, já apresentar a família, deixar um tempo ele resguardado? Como seria? Aí alguém se habilita. Seria legal os pais que receberam crianças menores, né? A gente viu que eu acho que Valdemir tá por aí. Não sei se ele pode falar, seria uma boa. Eu recebi também criança menor, mas eu prefiro deixar a oportunidade para outras pessoas responder. Eu recebi com 6 anos, né? Se quiser, eu respondo. Valdemir tá aí? Ele tá ouvindo? Talvez ele não esteja podendo falar, né? Eu acho que, Rose, você tem experiência. Eu estou podendo falar assim, eu só estou desarrumado, somente. Ah, meu Deus, esse povo vaidoso, meu Deus. Fale, Valdemir. Nada, ele tá de pijama já. De pijama não tô, só botei uma blusa, vou abrir a câmera. Eu estava mais à vontade, realmente, mas escutando e alerta nas coisas. Vou aparecer, olha. É porque eu acabei de levar os meninos, aí tá meio complicado. Mas vamos lá. Eu sou Valdemir Rodrigues, faço parte do GEAD Recife, do GAFA, que é o Grupo de Apoio Flores da Adoção de Garanhuns. Nós somos um casal homoafetivo, temos 2 filhos, que chegaram para a gente com 3 e com 6 anos e meio. Então, quando eles chegaram para a gente, o nosso intuito era de, primeiro, estar junto com eles, fazer esse contato prévio, sem apresentar a família, para eles passarmos uma semana, mais ou menos, para poder a gente se adaptar a eles, a gente sentir os meninos e as necessidades deles. Mas, infelizmente ou felizmente, quando eles chegaram, minha família todinha de Garanhuns, que eu sou de Garanhuns, estava aqui com a gente. Então, já no apartamento mesmo, que a gente queria que eles chegassem, encontrassem o apartamento, a casa deles, fizesse reconhecimento, essa coisa toda, eles não fizeram, porque estava lá meu pai, minha mãe e tal, e eles nunca mais esqueceram desse encontro. Então, a gente fez essa apresentação rápida e depois eles saíram e a gente ficou com os meninos, que eu acho que realmente é um momento da família, né, de recebê-los e se apropriar do sentimento e deixar que eles, aos poucos, vão se adaptando. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse primeiro momento com o filho, né? Mas, assim, esse primeiro momento da chegada do filho na casa é muito marcante. O meu mais velho, que chegou com 6 anos, até hoje ele não esquece. Ele fala toda vez. Papai, quando eu cheguei, vovô estava lá, sentado, assim, assim, assado. Ele conta tudo direito. Então, é um momento marcante. Eu acho que tem que ser da família, né? Porque esse momento você vai constituir, assim, você vai formar os primeiros laços. Depois, logicamente, 1 dia, 2, 3, 4, paulatinamente, tem gente que faz uma festa para a criança. Eu acho um pouco assustador. Eu acho um pouco assustador. Você chegar num lugar que você não conhece ninguém, para você, essa aqui é seu primo, essa aqui. Eu acho. Então, as coisas têm que ser aos poucos, porque o vínculo tem que ser construído devagar. A gente sabe que não é porque chegou, apesar de ter pessoas e casais e pais que dizem, quando viu o filho a primeira vez, é ele, eu sei que é ele, é um reencontro, 1000 coisas que se colocam, mas a maioria das vezes não acontece assim. A gente recebe o filho e sabe que ele é nosso filho e que nós iremos construir um amor, uma afetividade através do cuidado, da educação, né, da proteção, do acolhimento. Então, eles primeiro têm que se vincular com a gente, ter uma confiança nos pais que eles estão recebendo hoje, né? Apesar do momento já ter tido os primeiros encontros, mas é o momento que eles estão sendo trazidos, né? Os meus vieram de outro estado, então eles vieram com a gente mais 3 horas e meia viajando. Então, chegar em casa, chegar cansado, encontrar um monte de gente sem saber quem é, nem entender direito quem são os pais, quanto mais essas outras pessoas que serão os parentes, que são importantes nessa vinculação, são. Mas, no primeiro momento, eu não faria. Mas comigo
aconteceu e teve que ser assim. Não teve muito danos, entendeu? Mas eu automaticamente, assim que cheguei, foi assim, meia hora, 40 minutos, o papai já foi para outro apartamento e a gente ficou com os meninos, para eles poderem se orientar e se reencontrar. Se reencontrar, reconhecer o que é uma casa deles, o que é o canto deles, até porque a gente preparou o canto deles em uma semana. Então, a gente trouxe algumas coisas do abrigo que a psicóloga trouxe para a gente colocar no quarto deles, e eles, quando chegaram, que adentraram ao quarto, eles reconheceram os brinquedos, as coisas, então já deu um sentido de pertencimento para eles. Né? Então, eu acho importante a gente se preparar para esse momento, mas é o momento família. É um momento exclusivo da gente se encontrar. Até para saber o que vai comer, se quer comer, como faz. Assim, é um momento muito especial. Eu acho muito especial. E a preocupação nossa é imensa. Né? Eu me lembro que eu não dormi a noite toda, porque eles não dormiam, eu não sabia como é que eles dormiam, se eles levantaram de noite, se não iam levantar. Então, eu fiquei velando. Eu ia deitar, me levantava. Você é assim, Valdemir. Hein? Você é assim, eu acho. Não, mas assim, assim, é muito, muito, muito importante esse momento, mas eu quero dizer que também de uma apreensão muito grande, porque você está recebendo os filhos, seus filhos. Olha, quando a gente saiu da cidade lá, Natal, eles disseram assim, agora o Estado não tem mais nenhuma responsabilidade com seus filhos. Eles são seus filhos. Olha, veja que a gente espera muito tempo, se prepara, escuta, tá louco, fica ansiedade mil, mas quando a gente chega, que recebe, a gente fica numa instabilidade emocional muito grande. Eu me senti muito assim, apesar de ter seguro, assim, ter muito consciente do que eu queria e do que eu iria fazer, que a gente estava proposto a fazer. Mas é um momento de impacto. É quando, assim, quando chega o que você sempre esperou e você não sabe o que fazer no primeiro momento. Então, eu acho que esse primeiro momento tem que ser com a família. A família, os pais e os filhos. Né? A família extensa, devagarzinho, a gente vai andando, eu acho. Certo, obrigada. Obrigado, Valdemir. Suzana? Olá, perfeito, Valdemir. Boa pergunta, Jussi Cláudia, excelente pergunta essa, né? Concordo plenamente com o depoimento maravilhoso do Valdemir, é isso mesmo, tá certo? Tem que ser com calma. Uma coisa que eu queria pontuar agora, né, já que se falou em família, não é, pessoal? A importância de vocês envolverem a família de vocês, a família extensa, não é? Avós, tios, irmãos de vocês, né? Neste processo de adoção. Então, isso a gente faz enquanto a gente está esperando. Ah, mas o meu irmão não quer saber de adoção, ele é contra a adoção. É problema dele, né? Mas você vai comunicar para ele sobre a adoção, você vai falar que estão adotando, né? Então, a gente precisa também dar tempo para que a família se prepare psicologicamente para a chegada do filho. Eu sei de umas histórias assim, não, eu não vou contar para minha família, porque na minha família ninguém me apoiou. Tá? Quando eu disse que eu ia adotar, me chamaram de maluco, disseram que eu não devia adotar, e eu não vou falar para ninguém, eu só vou falar quando as crianças chegarem. Errado, pessoal. O que aconteceu, né, com essa família, né, que eu acompanhei, né? Eles não avisaram, né? Aí eles esperaram uns 3 anos, mais ou menos, no cadastro, né? E os filhos chegaram, né? E aí os filhos chegaram, o que eles fizeram, né? Aquilo que o Valdemir falou, fizeram uma festa. Olha, aí convidaram a família inteira e mais um pouco, né, para o dia da festa. Olha, no dia tal, nós vamos ter uma festa aqui em casa e nós temos uma surpresa. Ninguém mais estava lembrado, né, da história da adoção, que era 3 anos atrás, então todo mundo vai para a festa, o que será que é? Será que estão grávidos? Será que, sei lá, ganharam na Mega Sena? Foi, todo mundo chegou na festa. Chegaram na festa, encontraram as crianças. O que aconteceu? Todo mundo ficou com cara de surpresa, né? E aqueles que não estavam assim muito dentro do projeto, que estavam com o pé atrás, já ficaram meio cheio de dedo, já meio de lado, já olharam as crianças assim do pé à cabeça, né? Então não ficou uma situação muito agradável. A família se sentiu enganada, né? Por que vocês não contaram, né? Então eles se sentiram excluídos desse projeto.
Então, a gente precisa incluir a família, não é, pessoal? E o que aconteceu? A festa foi um desastre, o casal que adotou as crianças se irritou, porque eles entenderam, né? Eu depois tive que arrumar essa confusão toda no consultório, porque eles entenderam que a família toda rejeitou. Eu disse, não, é normal, né? Todo mundo ficou surpreso, sem saber o que falar e o que dizer, né? Eles ficaram desnorteados, né? Então, não tem que ficar bravo com ninguém, né? Isso foi mal conduzido, não pode ser assim, né? Tem que ser com preparando a família, envolvendo a família, né? Convidem a família para participar das reuniões do Gás Sem Fronteiras, são todos bem-vindos. Ah, minha avó está preocupada, porque não sei o que, ela acha que o filho vai ter sangue ruim, e não sei o que e tal, aquelas coisas, né, que a gente ouve por aí. Tragam para a reunião, gente, do Gás Sem Fronteiras. É isso que a gente precisa fazer no tempo de espera, né? O tempo de espera é também preparar a chegada dos nossos filhos, dá tempo para que nossa família, todos se preparem psicologicamente e se sintam promovidos. Os nossos pais serão avós, nossos irmãos serão tios, os nossos, e assim por diante, né? Então, com a chegada do filho, você está promovendo a família inteira, e nem dá chance deles se prepararem para essa promoção, então precisa envolvê-los no projeto. É isso que eu queria deixar como recado, né? Todo o restante da pergunta foi excelentemente respondido pelo Valdemir, é isso mesmo, é com calma, não é? Eu não acho que tem que fazer festa, não, é com calma mesmo, né? No primeiro momento é um acolhimento, né? As crianças vão estar muito assustadas, né? Imaginem-se chegando no planeta Marte, como seria? Né? Não é assim? Então, eles estão chegando num mundo totalmente diferente, gente. As nossas crianças, principalmente as que vêm maiores, eu já vou parar, viu, Márcio? Porque eu boto a mãozinha para eu parar de falar. As crianças que vêm um pouco maiores, eles não têm noção de família, gente. Eles não têm noção de família. Nenhuma. Zero. Porque o que eles tiveram antes, gente, não é nem perto do que seja uma família. Então, tudo vai ser absolutamente novo. Tudo. Vocês não fazem a mínima ideia, né? Tudo. Então, melhor que fique no começo, assim, na intimidade da família, e depois, gradualmente, vocês vão apresentando o restante da família. Aí eu sugiro, comecem por aqueles, né, que já estão mais, assim, abertos para adoção, né? Aí, aos pouquinhos, vocês vão chegando naqueles que não estavam tão abertos, né? O que não concordavam muito, porque aqueles que concordavam já vão ajudar no lobby, né? Ou no preparar o campo para aqueles outros, né? Que não estavam assim tão empolgados com a adoção. É assim, né, pessoal? Um dia de cada vez, um passinho de cada vez. Acabei, Márcio. Aproveitando, antes de passar a concessão, Cícera perguntou aqui no texto, né? Ao adotar, quando a criança chegar, um check-up por diversas vezes é normal e necessário. Mas pode ser feito depois de um período seguro, de confiança conosco, pais, porque tenho medo de assustar a criança, dado o histórico. Dependendo do histórico, né? Criança maiorzinha, evidentemente, ele deve ter sido acompanhado de alguma forma para o médico, pediatras, né, dentro da instituição de acolhimento. Ele deve ter acompanhamento. Normalmente, quando a criança, né, na aproximação e vinculação, no período de estágio de convivência, os pais recebem algum tipo de ficha, né, médica da criança, né, se ele tem alergia, se ele tem algum tipo de laudo que a criança contenha, acompanha geralmente os pais também. E é tranquilo. Se nós pais queremos o melhor para o nosso filho, o que a gente vai fazer? Vai levar logo para o médico, fazer check-up, fazer isso. Então, eu não vejo problema em relação a isso, esperar um tempinho, não. Você pode pegar, verificar e algumas coisas. Claro, conversando sempre com o pediatra. Muitos pais, por adoção, às vezes continuam com o mesmo pediatra que a criança estava quando estava acolhido, né? Às vezes pode acontecer isso, quando isso é possível, certo? Só um detalhezinho que eu estava me lembrando, uma vez eu estava assistindo uma entrevista de um médico, pediatra, que fala assim, recomenda assim, quando a criança bebezinha, muito bebezinha, vai logo, é bom ela receber muita visita,
Aí o médico recomendou, ó, geralmente a criança pequenininha está sem anticorpos, né? Ele gradativamente ele vai receber aos poucos, né, as vacinas para adquirir os anticorpos. Mas é bom ter controle em relação ao toque. Tem muita criança que pode ter alergia com perfume forte, que a criança vai tocar, a bebezinha. Então, de certa forma, no caso da adoção, mesmo crianças maiores, já tem anticorpos, obviamente. Mas a questão de preservar a criança, no caso, no ponto de vista psicológico, para ela se sentir mais segura também dentro da família nova que ela está conhecendo, e a família também está conhecendo ela, é bom realmente ir aos pouquinhos, tá certo? Vou passar agora para a Conceição uma palavra, depois tem outro texto aqui que a gente vai ler depois, tá certo? Conceição, por favor. Olá, gente, boa noite a todos. Os meus filhos chegaram com 2 anos e 3 meses, o menino, e a menina tinha 3 anos e meio. Como o Valdemir, eu pedi, a família toda sabia da chegada deles, e eu pedi que não viessem me visitar no primeiro dia, mas meus pais vieram, não teve como. Chegaram aqui, mas foi muito tranquilo, porque foi apenas eles dois, e as outras visitas foram vindo aos poucos, de uma forma bem natural. E, assim, é engraçado, porque mesmo sendo dois, uma diferença de idade muito pequena, mas os dois agiam completamente diferente. A menina era muito expansiva, ela adorava que chegasse visita, ela ia para cima, ela queria conversar, ela queria se mostrar, já o menino ficava escondido por trás do sofá, por trás de um outro móvel, por trás da gente. Ele sempre era mais... recuava um pouco em relação a isso. Mas foi normal, foi tranquilo, foi aos poucos se habituando com tudo. Mas no primeiro momento, para mim, foi uma aflição muito grande. Assim, era meu maior sonho, eu achava que ia ser o dia mais feliz da minha vida, mas, na verdade, me deu uma preocupação, uma angústia, um medo de não dar conta, uma sensação de, meu Deus, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que eu realmente estou pronta para isso? E por mais que a gente se prepare, a gente percebe que não está pronto o suficiente, que a gente vai aprendendo realmente no dia a dia. Então, também teve a questão que a doutora Suzana falou, do fato deles não terem consciência, muitas vezes, do que seja a família. Realmente não tinha. A minha filha se dizia mãe do irmão. E para que a gente conseguisse desconstruir essa ideia de que ela era irmã e não mãe do irmão, nós passamos quase 1 ano para poder conseguir desconstruir isso. Era de uma forma que eles chegaram em outubro, eles nasceram em outubro para mim, em fevereiro eles foram para a escola. Na escola, ela saía da sala dela e ia para a sala do irmão saber se tinha recado, se o irmão tinha se comportado em sala de aula. E a gente começou a mostrar que ela não podia fazer isso, que ela tinha que assistir a aula dela. A gente foi na escola, conversou com os professores, optamos por uma escola pequenininha no bairro da gente, onde a sala só tinha 12 alunos. Então, é toda uma construção. Minha filha aprontou demais, demais mesmo, ao ponto de quase me levar à loucura. E em determinado dia, eu já não sabia mais o que fazer, eu olhei para ela e fiz assim: minha filha, eu não sei mais o que fazer com você, o que é que você quer de mim? Era um momento de desespero meu, mas nesse momento ela fez: filha, é isso que eu sou, sua filha? E eu expliquei a ela que sim. O desespero acabou tornando-se um momento simplesmente lindo, maravilhoso, que eu me emocionei muito no momento. Hoje eu já tento controlar, porque às vezes eu ainda quero me emocionar, apesar disso já ter se passado 7 anos, mas parece que o momento é revivido, né? Então, assim,
é toda uma construção mesmo, e cada um vive sua história, né? A gente tem pontos de semelhanças, mas cada criança é única, cada um tem seu próprio universo, e a gente vai aprendendo a lidar. E assim, no meu caso tinha faixa etária diferente, embora muito próximas, porque eles só têm 1 ano e 3 meses de diferença, mas eram sexos diferentes, personalidades diferentes, então foi uma batalha, mas super gratificante. Na minha família, apenas minha sogra, ela dizia assim, você é louca, por que você quer adotar? Por que você quer ter filhos? Você tem seu trabalho, você não precisa disso. E na minha ignorância na época, na minha falta de conhecimento, eu olhei para ela e disse, a senhora não se preocupe, eles vão ser meus filhos, mas não serão seus netos. Não vou ensiná-los a lhe chamar de avó. Aí, e no dia que ela veio, aí a curiosidade, ela não aguentou a curiosidade, uns 4, 5 dias, chegou aqui em casa, sentou no sofá, parece que eu revivo a cena. Parecia que ela estava vendo uns extraterrestres, uns bichinhos esquisitos de outro mundo, porque ela não dizia uma palavra, mas a expressão dela falava por si só. Mas assim, eu não fiz isso, claro, não ensinei aos meninos a chamar de vó, mas também não disse para não chamar. E assim, ela acabou que acolhendo isso de uma forma natural, aconteceu natural, ao ponto de ser super, super tranquilo, e foi só o primeiro impacto que ela teve, mas ela logo depois acolheu como neto, e até hoje é bem tranquilo tudo que nós vivemos com ela. Então era isso que eu queria falar. Ok, obrigado, Conceição. Tem uma pergunta aqui de Salvelina Cordeiro, né, a respeito, que ela está meio em dúvida, a respeito do que acontece depois do certificado, né, do curso, né? Como eu queria que Charles falasse, porque embora a gente está na pandemia, o procedimento antes da pandemia era o seguinte: tinha-se, entregava os documentos na vara da infância, marcava-se uma entrevista junto com a equipe interprofissional na própria vara da infância, depois marcava-se uma visita à casa do pretendente, né, dos pretendentes, e depois aí tinha-se o curso. Esse geralmente era o trâmite normal, vamos dizer assim, na grande maioria das varas da infância. Mas o que está acontecendo? E depois disso, depois da última etapa, que seria o curso, aí sim estaria a sentença, né, faria a sentença para entrar no SNA. Hoje é SNA, antigamente era CNA. Algumas pessoas ainda chamam CNA, Cadastro Nacional de Adoção, mas agora é SNA, é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, certo? Então, esse é o trâmite, vamos dizer assim, no regime padrão. Embora na pandemia, alguns trâmites desses, por conta de evitar, no caso, o contato nas casas com as pessoas, né? Alguns trâmites desses podem ter, agora que algumas pessoas conseguiram já o curso online, agora sim vão ser entrevistados, né? Alguns pessoalmente, alguns já foram entrevistados, salvo me engano, viu, Charles? Me corrija se estiver errado. Já em via online também, através de Skype ou videoconferência, foi feita uma entrevista também, né? E alguns, eu ouvi dizer que em alguns poucos casos também fazia-se visita, né? No caso, não visita, visualização da residência através de câmera, de fotos também, né? Então, depois disso, aí sim vai a sentença do juiz. Dado a sentença do juiz favorável, na maioria dos casos, favorável para a inclusão no SNA, aí o Ministério Público dá o seu aval, e daí dá ciência para o pretendente saber que já está no SNA. A partir dessa data da sentença que faz a inserção dele no SNA, certo? Jussi Cláudia, ela perguntou aqui no chat para falar um pouquinho sobre doenças tratáveis. Valdemir, me perdoe, que às vezes eu esqueço se é você ou é os dois, né? Ou é Éder, que é médico, né? Eu gostaria de responder um pouquinho. Eu sou médico, né? Ah, é você. Desculpa, é porque às vezes eu confundo. Eu pensei que, às vezes eu penso que é Éder que é médico. Bom, as doenças tratáveis são aquelas que
comuns, asma, né, diabetes, são doenças que a gente convive com ela naturalmente. Né? As doenças que não tratadas, a gente diz, são aquelas doenças mais graves, como a paralisia cerebral, essas coisas, uma deficiência maior. Então, isso é bem direto e muito simples. Então, quando a gente coloca lá doenças tratáveis, a gente sabe que a criança pode vir com essas doenças que são tratáveis e a vida é uma vida normal. Né? Com o tratamento segue normalmente. É diferente da outra doenças, por exemplo, a HIV é uma doença tratável hoje em dia. Você convive naturalmente. Logicamente, se você botar a doença tratável, ele tem, ele é soro positivo, e você decide. Mas se você coloca lá que não quer, então vem um menino que tem uma asma, você não vai receber, porque ela tem uma doença tratável, mas você diz que não recebeu doenças tratáveis. Só crianças sadias. Né? Então é por aí, eu não sei se é porque esse perfil é sempre muito chato, né, da gente responder as coisas. Ô, Valdemir, o meu perfil é assim, é doenças tratáveis. Aí, é Jussi Cláudia. Sim. Aí, em relação a isso aí, vai vir um laudo, alguma coisa, dizendo, né? Tipo, se for diabético, é diabético tipo tal, Claro, uma claro, claro, medicação claro, tal. claro, claro. A gente recebe o filho, vem a ficha dele, você tem todas as informações de doenças ou não. O meu maior tinha asma, mas é leve, porque hoje ele não tem mais nada. Mas teve lá, eu tinha colocado doenças tratáveis normais. Tudo tranquilo. Né? E cabe a gente fazer todos os questionamentos quando vai receber o filho. Olha, ele tem isso, né? O que é que ele tem, qual foi a história dele. Então, a gente vai receber o filho, tem que ter respaldo para todas as demandas que ele vem oferecer. Apresentar, né? Nem oferecer, é apresentar. Charles? Isso, Oi, tudo bem, pode falar, Cláudia. isso é até mesmo que eu tenho um caso aqui na minha família, de o meu sobrinho, ele veio como um bebê normal, só que com 2 anos ele desenvolveu autismo. E aí? É cuidar, né? Cuidado. Aí, Tanto o filho biológico como o filho adotivo, ele pode apresentar, os meus filhos podem apresentar qualquer patologia daqui para frente, são os meus filhos. Eles não tinham. O judiciário não faz previsão que seu filho vai ser saudável o resto da vida. Quando ele é nosso filho, é nosso filho. Vão apresentar no decorrer da nossa... Como nós também. Eu posso me tornar diabético. Então, a gente não tem que fazer esses questionamentos sobre o que vai vir. Né? Agora, como ele vem, a gente tem que estar consciente disso. Ok, Charles? agora no caso de uma diabetes, uma asma, isso aí é dito. É assim? É dito. Se não disser, você pergunta, mas quando você colocar doenças tratáveis, eles vão dizer, olha, é portador disso. Porque todo diabético faz uma dieta rigorosa. O asmático é a coisa mais comum, porque quase todo mundo tem cansaço aqui hoje em dia. Né? Então, uma criança cansou, então é uma coisa que talvez passe desapercebida até. Mas se você não colocar que não aceita doença tratável, se ele tiver uma asma, uma bronquite assim, crônica, ele não vai vir para você. Mesmo tendo o seu perfil, sendo tudo do jeito que você queria, a não ser que esteja com a patologia. Certo, o meu é doenças tratáveis, porque já pensei nisso, viu? Esse diabetes é tratável, asma, enfim, são doenças que a gente pode levar normal, né? Normal. São crianças normais. Porque se Obrigada. Eu não vou ser anormal, né? Se eu tiver um diabético, não, nunca vai ser normal. Nós somos normais a partir do momento que a gente assim nos vemos. E passamos para as pessoas. Com qualquer patologia, filha. Charles, tu levantou a mão, Suzana levantou a mão, tem muita mão levantada. Charles. Eu queria responder a mensagem que eu acho que a Salvelina preferiu fazer por texto, né? Eu lembro dela, eu acho que ela é de Afogados em Gazeira. Ela disse que entregou os documentos, né? Ela fez o curso, o encontro de pretendentes, e depois tentou falar com a assistente social da equipe lá de Afogados e não conseguiu, e tem algumas dúvidas. Aí eu pergunto, Salvelina, você não quer trazer para cá as dúvidas que você tem? Porque esse espaço, esse momento hoje é para tirar dúvida. Porque às vezes essa dúvida que você tem pode ser a dúvida de outras pessoas também, né? Então, estamos aqui para te ouvir, se tu puder falar, dizer claramente, mais assim, com mais detalhes o que você espera e tal, quais são as questões. Sobre a pergunta, eu levantei a mão especificamente, foi para contribuir um pouco com a resposta de Valdemir agora
sobre a questão da pergunta da Jussi Cláudia de doenças tratáveis, eu gosto sempre de lembrar, assim, o judiciário, a equipe do Tribunal de Justiça, a equipe das casas de acolhimento, né, que recebem nossos filhos, né, que cuidam deles, eles cuidam de outras crianças também, que ficam no acolhimento, muitas regressam para a família de volta, mas como fica sob o cuidado do o Estado tem, digamos assim, uma preocupação em garantir um mínimo atendimento. Então, quando ela sabe, ou seja, quando alguém do judiciário, da casa sabe, que aquela criança ou que aquele adolescente tem alguma questão de saúde, e eu falo questão de saúde porque podem ser várias, ela vai tentar dar assistência a essa criança. Então, tem crianças e adolescentes que vivem em acolhimento que precisam, assim, como o Valdemir falou, são diabéticos, então tem alguns tipos de diabetes que precisa daquela coisa da insulina com regularidade, tem outros que precisam de medicação, tem crianças soropositivas que precisam de medicação também, então, assim, são questões que, quando surgem, tentam atender. É preciso que se lembre, e eu quis fazer essa fala, porque muitas vezes o que é que acontece? Não é o caso da Jussi Cláudia, que ela já disse que aceita doenças tratáveis. Ou seja, geralmente, a pessoa que flexibiliza o perfil para acolher crianças ou adolescentes com doenças tratáveis, ela pode não aceitar tudo, mas ela já se prepara, digamos assim, para como mãe ou como pai, dar essa assistência que essa criança, porventura, venha a ter. Mas tem aqueles que dizem claramente que não estão dispostos. E eu queria falar sobre isso com as pessoas, que eu acho que eu vou ao encontro da fala de Valdemir. Nós podemos eu sou saudável, mas a qualquer momento eu posso adoecer, né? E eu não tenho como culpabilizar, por exemplo, a casa de acolhimento ou o judiciário depois que os filhos vão para vocês. Então, assim, a gente fala muito da demora no judiciário, mas vocês sabem que tudo tem uns prazos, né? Então, por exemplo, quando o filho, depois de vocês esperarem anos, eles chegam para vocês, em tese, se tudo for bom, correto, assim, no sentido de cumpridor dos prazos da vara, em 90 dias, que é o estágio de convivência, o estudo do acompanhamento, da adaptação do filho aos pais e dos pais aos filhos, volta para o juiz ou para a juíza e ele dá a sentença. Então, depois de 90 dias, aquela criança que era antes um acolhido, depois você virou adotante, vai ser seu filho ou sua filha. Então, por mais que você ainda não esteja tão vinculado, porque esse vínculo, né, como a Suzana falou um pouco antes, é uma construção, é uma disponibilidade, é afetividade, é preparação, é aceitação, é resiliência, porque as dificuldades vão estar ali postas. Ela vai chegar. E aí, não tem como, digamos, se essa criança que morava no acolhimento junto com outras 20, outras 30, não tinha ninguém para olhar só para ela. Aí depois que ela vai para sua casa, você só olha para ela, porque ela é seu filho ou sua filha. Aí você leva para o médico, faz check-ups, exames de médicos particulares, exames que de repente ele nunca fez na vida, e de repente você percebe um diagnóstico de alguma coisa, e depois querer culpabilizar a vara, entende? Eu queria falar sobre isso, eu queria culpabilizar a casa. Nessas horas, tem que lembrar sempre, eles levam a criança, porque legalmente eles são obrigados a fazer, por exemplo, alguns exames básicos, de sangue para identificar tipo sanguíneo, de HIV. As outras doenças, eles vão tratar se a criança apresentar algo. Se a criança não apresenta, eles não têm condições. Tem alguns casos que tem uma assistência assim, mais direta, né? Com as crianças ou com os adolescentes, e eles conseguem fazer um acompanhamento melhor da saúde das crianças. Eles vão ver cobertura vacinal, carteira de vacinação. Aí eu vou trazer o meu exemplo. Meu filho ficou meio que traumatizado, porque quando ele foi acolhido, ele chegou sem carteira de vacinação. Então, num só momento, ele teve que tomar, assim, todas as vacinas da vida, até tal idade que ele tinha, porque a casa não tinha certeza se ele já tinha sido imunizado ou não. Então, a gente sabe que fazer uma vacinazinha, uma gotinha ao longo da vida, cada idade, a criança chora, reclama, você acolhe, é uma coisa, mas de uma vez só, você receber não sei quantas injeções, não sei quantas vacinas, isso trouxe um trauma para ele. Mas, assim, trauma que depois, com a minha disponibilidade, com muito diálogo, paciência, eu fiquei feliz por ele tomar vacina da Covid com uma, assim,
sem drama, sabe? Em outros momentos ele chorava, se descabelava, porque tinha medo de agulha. Agora já se sente muito mais assim, né? Preparado, fortalecido e superado, né? Trauma, digamos assim, superado. Enfim, eu não quero me alongar muito, não é o objetivo fazer palestrinha, e depois da Fara de Conceição fica difícil a gente não se emocionar quando a gente fala, né? Que ela traz à memória dela tantos detalhes interessantes que são importantes para a gente lembrar que a gente está recebendo um filho, tá? Não é um robozinho, não é um boneco. Então, eu gosto sempre de lembrar, a Alia Paulini fala disso nas palestras dela, não sei se alguém aqui já ouviu alguma palestra da Alia, é uma senhora que adotou há muito tempo as filhas dela, e ela disse, as crianças chegaram para ela saudável, mas poucos meses ou dias depois que chegaram, precisaram fazer cirurgias seríssimas. E ela já era a mãe daquelas crianças. Então, assim, se as filhas dela hoje estão bem, é porque ela não desistiu, enquanto mãe, de cuidar e da assistência dos filhos, né? Porque quando a gente está disponível para amar, para cuidar, a gente está para o que vier, né? Com os nossos filhos, a gente vai para tudo. E eu espero que assim vocês também os façam com os seus. Suzana, Márcio? Pronto, só assim, contribuindo, né, com o que ainda não foi dito. Eu queria dizer para todos, tá, que esperam filhos, que todos os filhos que vierem para vocês vêm com transtornos. Transtorno da falta de amor. Todos, tá certo? Então, isso, gente, é uma doença tratável, sim. A gente está se apegando muito nas doenças físicas, né? No físico, no corpo físico. Mas todas as crianças que vêm por adoção, a gente nunca vai ter uma criança por adoção totalmente saudável, gente, porque a saúde mental também é doença. Então, todas as crianças, isso vocês não podem esquecer, todas as crianças que vêm por adoção vêm com transtorno da falta de amor. Claro que o nome é outro, mas eu estou traduzindo de uma forma que vocês compreendam. E este transtorno traz muitas marcas. Muitas vezes, estas marcas, elas não aparecem na instituição, porque lá na instituição eles não são confrontados com algumas necessidades, não existem muitas regras, não existe o contato pai e mãe, né? Quando eles chegam nas famílias, eles começam a ter o contato com pai e mãe, com o funcionamento de uma família, né? E tem algumas situações que podem aparecer na família, gente. Tá? A gente tem que estar preparado por isso. Por isso, toda a nossa conversa, né, ao longo desse tempo todo com vocês, é para que vocês realmente, conscientemente, né, compreendam isso. Nós temos que estar prontos para estas crianças, porque todas elas têm transtorno da falta de amor. E nós costumamos, eu tenho tanto amor para dar, você vai precisar todo o seu amor, porque este amor realmente vai ser o remédio que vai ajudar essas crianças, mas tem que ser um amor de verdade, não é o amor que arrepia na primeira dificuldade, é aquele amor que investe, né, que é pai, que é mãe, para todas as dificuldades. E lembrar, né, pessoal, nenhum filho vem com certificado de garantia, não é uma geladeira que a gente pode devolver, tá? Então, tem determinadas coisas que não dá para ver na instituição. Claro que vocês vão fazer todas as perguntas, mas tem coisas que não tem como ver na instituição, assim como o Charles muito bem já colocou, tem coisas que não dá para ver lá. Então, a gente tem que estar pronto para algumas coisas. Na biologia, né, pessoal, se vocês engravidam, não é? O filho pode vir com questões que vocês não estão nem imaginando. Você é saudável, teu marido é saudável, mas o filho nasce com alguma dificuldade. Meu neto, né, o pai é saudável, a mãe é saudável, né? Ele agora tem um problema que um dos testículos está, como é que se diz, embutido, ou sei lá o que, ele tem que fazer uma cirurgia, é uma doença tratável, né? Escondido, né? Escondido, é uma doença tratável, entende? Então, na biologia, eles também não vêm saudáveis, nem sempre vêm saudáveis, tá certo? A minha filha primeira, né, ela nasceu saudável, né, pegou um vírus no berçário, fiquei 30 dias no hospital com essa menina, tá? Eu não podia devolver para o útero, né? Ela veio com uma dificuldade, contraiu depois. Então, pai e mãe é para toda hora, para todas as dificuldades. Então, eu sugiro, assim, a gente não se colar muito, né, nessa questão das doenças. Gente, a gente tem que realmente se concentrar nesse amor que eu vou ter para dar. Que amor é esse?
tá? Eu acho que é hora agora a gente refletir, né? Este tempo de espera, né? É para a gente refletir sobre essas coisas, né? Que a Conceição colocou muito bem, né? O Valdemir também como pai, o Charles como pai, né? O Márcio também. Eu, casualmente, sou mãe de um filho especial, né? Ele veio, eu já sabia, né? Eu já sabia que ele teria dificuldades. Pronto, para mim não foi surpresa. Eu só não sabia quais, né? Eu fui descobrindo depois, né? Eu sabia mais ou menos, né? Depois que ele recebeu, que eu fui fazer os exames, que eu fui ver o tamanho do rombo, né? Como a gente diz, era um rombo mesmo, né? Uma falta de neurônios na parte cortical. Em nenhum momento eu pensei em devolver. Não, isso aí é demais para mim. Não, é meu filho, ponto final, até hoje 22 anos. E esse é o amor, né, pessoal? É o amor que a gente fala na adoção, aquele dito amor incondicional. Tá bom? É isso. Certo. Só um instantinho. Tem uma pergunta aqui de Yara, né, que ela está com dificuldade, ela tem 2 crianças há um ano, né, um pouco mais de um ano e meio, se não me engano, um de 3 e 5 anos, ela está com dificuldade em lidar com o ciúme, né, dos dois, né, ela querer tentar se dividir, né, entre os dois. Rose, tu que eu acho que tu lidasse com isso, né, tu tivesse 3 filhos, né, tem 4, né, então tu poderia dar uma dica para ela, tu tem como dar uma dica para ela, isso aí, para Yara? Como lidar com o ciúme de crianças? Quando Maria Rita chegou, eles ficaram muito amigos, né? Principalmente ela e o encostado a ela. Ela chegou com 6, Bruno tinha acho que 10. Eles ficaram muito amigos nos primeiros meses, mas depois ele travou uma guerra com ela, né? Ele botava uma placa na porta, proibido Maria Rita entrar. Ele não falava com ela, ele passava por ela e empurrava com o ombro. Então, assim, isso foi durante meses, minha gente. Era uma limpadora de mãe e pai. Então, o que foi, por mais que eu fizesse, ele não facilitava nenhuma abertura para ela. Ela tentava, mas ele... E acabou que ela foi deixando ele de lado, né? Ela foi deixando ele de lado e disse, meu Deus, isso me angustiava bastante. Por mais que você dissesse, você é o amor de mamãe, você é o amor de mamãe, você é o amor de mamãe, você... Não adiantava. Então, foi o que eu pensei. A gente saiu, foi fazer uma viagem que nem ele tinha com quem brincar e nem ela tinha com quem brincar, se não brincassem juntos. Porque eles não conheciam mais ninguém, só um ao outro, né? Então, eles tinham todo um parque com piscinas para eles se divertirem, mas eles não iam se divertir sozinhos, né? E eles tiveram que se reencontrar nesses dias que a gente ficou somente nós 5, porque já tinha o maior não entrou nessa disputa, não. E eles se reencontraram nesses dias, foi maravilhoso. E a partir daí eles se tornaram, né, os verdadeiros amigos. Então, quando ela ia para o castigo, ele ficava na defesa. Quando Bruno estava chateado, ela ficava na defesa. Quando ele saía, nunca voltava sem nada para ela. E quando ela saía, ela nunca chegava em casa sem nada para ele. Então, assim, eles hoje têm ciúme ainda, porque o ciúme faz parte, né? Todo irmão tem ciúme do outro irmão. Faz parte, a disputa. Só não tem ciúme quem é filho único, eu acho. Né? Na minha família são 4 irmãos. Então, claro que até hoje existe ciúme. Né? É normal. Eu acho também que criança se resolve muito. Se você deixar que eles se entendam, né? Deixar esse espaço para que eles mesmos se entendam, eles vão se entender, com certeza. Muitas vezes eu deixei eles se entenderem e quando eu via que o negócio estava mais difícil, eu encerrava a conversa com os dois, né? Eu não queria saber quem tinha feito errado, quem tinha feito certo, de quem era a culpa, quem não tinha culpa. Os dois estavam errados, porque quando um não quer, 2 não briga, não é verdade? Então, ficavam os dois realmente com privações, mas para a gente foi difícil, viu? Foram uns 3 meses. Quando virou o ano, Marita chegou em abril,
de 2014. Quando foi em janeiro de 2015, Bruno travou guerra com ela, né? E isso durou até o mês de maio, eu acho. Até quando a gente viajou e eu disse, pronto, agora são eles dois vão ter que se reencontrarem, né? Porque senão vão perder o feriadão todinho aqui. E eles se reencontraram até hoje, graças a Deus. Mas irmão briga mesmo, irmão tem ciúme, faz parte. Só não briga quem tá sozinho. Olha, Yara, é uma dica aí. Realmente a dica mesmo é aguardar um pouco. Tem um pouco de paciência, tem um pouco de jogo de cintura, né? Como são três, já são irmãos biológicos, como ela está dizendo aqui, né? De 3 e 5 anos, fica meio difícil você dividir a atenção deles, né? Que eles querem, mas realmente vai conversando, vai dialogando, vai tentando encaixar, né? O tempo e o horário e os colos, né? Geralmente é braço, né? Geralmente o mais novinho, geralmente quer mais braço, quer mais dengo, que é assim mesmo. Eu não sei se ficou contemplada, mas aí eu vou passar a Salvelina. Ela pediu para Cordeiro, ela pediu para falar. Pode falar, Salvelina. Boa noite. Não era só para, que nem você como você falou aí, e o Charles também, era só a questão da dúvida, porque a gente teve as reuniões assim, tudo online, fizemos o curso. Era só para dizer que assim, a dúvida que eu tinha já tiraram, que era essa parte aí e o tempo que passaria. Era só isso. Ótimo, ótimo. Suzana. Não adianta, Márcia, eu vou falar de novo. Eu fico impaciente quando começa a falar. Eu nunca vou impedi-la de falar. É isso. Paciente. A Yara está aí. Era para a Yara. Cadê ela? Ela está aí? Tô aqui, é porque a minha internet está muito ruim. Eu já caí umas 5 vezes. Bem rapidinho, Márcio, não se preocupe, não. Sobre o ciúme entre os irmãos, gente. Eu tenho filhas de 41 e 45 anos, tá? Eu tenho que administrar o ciúme entre elas. Tá, isso é incrível. Uma mora nos Estados Unidos, tem tudo, decisão dela tá maravilhosa, linda, dentro do lugar que ela quer, com a pessoa que ela quer, tudo certo. Ela tem ciúme da irmã que mora aqui, que está mais perto de mim. Né? Então, eu tenho que filtrar, vocês acreditam? Tem determinadas coisas que eu não conto, porque eu sei que ela vai ficar com ciúmes, né? Então, ciúme de irmão, como já foi dito aqui, a gente faz parte, né? Para quem gosta de ler, né? Tem um compêndio inteiro, né, do nosso pai da psicologia de Freud, né, que ele escreveu sobre a rivalidade fraterna, faz parte. Então, para a Yara, eu queria sugerir o seguinte, Yara, como eles são pequenininhos, né, eu acho que eu já falei com você sobre isso outro dia, né, procurar fazer um revezamento, assim, entre pai e mãe. Às vezes há uma tendência, a mamãe fica muito com o pequeno, né, o grande fica muito com o papai, então eu sugiro vocês revezarem, né, às vezes o papai fica, às vezes a mamãe fica, né, e tem que tentar administrar, não tem outro jeito, não. Faz parte, eles estão muito juntinhos, os interesses são os mesmos, né? Então vai acontecer disputa, né? Isso não tem como ser diferente. E isso faz parte, né? Se você observar até os animaizinhos, não é? Os filhotes, eles brigam, né? Os gatinhos, eu tenho gatinhos, né? Pelas bolinhas, né? Os cachorrinhos, né? Então faz parte, né? Essa competição, né? Pelo afeto dos pais, né? E tem que administrar mesmo. Como disse o Márcio, né? É muita paciência, viu? Dá um trabalhinho aí, né? Faz parte do processo. É isso. Ô, doutora, eu falo porque, assim, já melhorou muito desde que eles chegaram, né? Só que, assim, ultimamente eu tenho ficado mais nos cuidados com eles em casa, eu tenho trabalhado menos e meu marido está mais afastado. Então, eu acabo cuidando dos dois, né? Não tem mais essa divisão, de que eu fico mais com a pequenininha, eu fico com os dois na maior parte do tempo. Mas quando começa a brincar com um, que o outro vem querendo brincar também, é um empurrando o outro, assim, escalando minhas costas, sobe na minha cabeça, eu não consigo dar conta. Eu não consigo dar conta dos dois. E eu percebo que é mais assim, no momento, né, que eu estou lá disponível para eles, que vem os dois correndo. Então, eu fico pensando se pode ser pouco tempo que eu estou passando com eles, ou se tem aquele lance que eu não fiz ainda, né, que é, tipo, ficar mais individualizado, né, sair com um, só com um,
A ideia, isso seria uma outra estratégia, né? E quanto tempo você está com eles, Yara? Tem 1 ano e 2 meses, Não, eu acho. só você agora, assim, no cuidado. Acho que tem uns 2 meses, mais ou Pode menos. ser que essa é a novidade, né? Então, você está mais perto agora, né? Então, cada qual quer chegar mais perto, né? Para aproveitar mais. Aí, uma questão também legal é você fazer coisas separadas, né? Com os dois, né? Eu, na minha história, tá? Eu tinha que fazer fila para tudo. Não sei se eu te falei isso, né? Era fila para quem sentava no meu lado na hora do almoço, era fila para quem sentava atrás de mim dentro do carro, era fila para quem sentava no meu lado do restaurante, era fila para quem tomava banho primeiro, para quem penteava o cabelo primeiro. Elas me endoideciam. Tudo era fila. Não, hoje é eu, hoje é eu. Então, isso é uma administração sem fim, né? Tem que entregar uma ficha, né? Uma ficha da vez, né? Não precisa, eles decoram, eles sabem direitinho, né? Eles vão decorando isso, né? Então, isso vai um tempo, né? Eu acho que vai um tempo, acho que não acaba, né? Hoje eu posso dizer que eu acho que não acaba, né? Eu continuo administrando isso, né? E sempre me preocupei muito em não fazer diferença, né? Então, faz parte, né, da natureza humana a competição, né, pessoal? Na verdade, se nós pensarmos bem, né, essa competição, ela é intrínseca, né? Nós nascemos de uma competição, pense sobre isso, né? É uma competição de espermatozoide, né? Quem nos gerou foi aquele espermatozoide que chegou primeiro, não é assim? Então, nós temos a competição no DNA, tá? Então, é muito difícil você encontrar algum ser que não seja competitivo. O mais bonito, o mais magro, o mais inteligente, o que fala mais, o que entende, isso é muito da natureza humana, né? Se nós olharmos no nosso social aí, todo mundo compete com todo mundo, né? Por isso que a gente tenta desconstruir isso, né? E trazer a atitude adotiva, né? Que a atitude adotiva, ela não compete, ou ela compete menos, né? Ela colabora, né? Então é por aí, né, gente? Bom, gente, desculpa. Quer falar mais alguma coisa, Yara? Não, só agradecer mesmo. Eu caí de novo aqui, a minha internet está muito, muito ruim. Não, eu penso que você deve estar com uma certa estafa física, né? Talvez até mental, talvez. Né? Eu até sugiro, se você quiser depois, ó ousadia minha, né? Se quiser falar com Suzana depois, ou como se fosse porta-voz de Suzana, né? Ou qualquer pessoa aqui que esteja à vontade no lugar, falar, conversar, que às vezes é bom conversar um pouquinho e de repente tem algum direcionamento mais detalhado na sua demanda, certo? E qualquer pessoa que esteja aqui também. Um pouco estafa física e mental é natural. E eu acredito que muita gente que, por conta dessa pandemia, distanciamento e todas outras coisas, além dos períodos de doença, também crises econômicas e tudo mais, financeira, eventualmente ninguém passa por isso incólume, né, sem sofrer algum tipo de situação de estresse, minimamente falando, né? Bom, gente, está chegando o horário, faltam 3 minutos para as 10. Eu vou passar a palavra para Charles aqui para dar os finalmente aqui, se não houver mais nenhuma pergunta. Né? Eu não vi se tem alguma coisa mais no chat. Não tem mais, não. Então, Charles, por favor, a palavra é sua. Márcio, muito obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo aqui que esteve conosco. Hoje esse espaço eu acho que foi bem rico, né? A gente ouviu perguntas. Óbvio que sempre tem aquelas pessoas que eu acho que são mais tímidas, que ficaram caladinhas. O que a gente quer e espera é que nos próximos encontros vocês se sintam mais à vontade e confortáveis para falar. Essa é a saudade que a gente tem dos encontros presenciais, né? O GA Sem Fronteiras nasceu virtual e provavelmente vai ser virtual por conta da espacialidade, né? A gente está em todo o estado de Pernambuco, são quase 140 comarcas que não tem grupo de apoio, então seria difícil a gente definir até mesmo um lugar físico para reunir todos vocês, mas entendendo que esse é um espaço que a gente pode ouvir, muitos aqui não se sentem à vontade porque não nos conhecem assim, de uma forma mais direta, mas isso é uma construção, né? Então, do mesmo jeito que a gente vai fazer com os nossos filhos, a rede de apoio, que é o grupo de apoio, somos nós. A gente precisa saber quem são vocês. Eu acho fantástico a Jussi Cláudia, ela está aí ainda na espera, e ela chega lá, diz que tem dúvida, tem pergunta, outros também fizeram isso, né? E é muito importante que você, Salvelina, né, que colocou as questões dela,
Então, assim, as outras perguntas que vieram também a gente agradece. Eu queria lembrar que a gente está lançando agora a lista de presença, que eu vi que alguém perguntou. A lista de presença é importante porque algumas varas estão pedindo dos frequentadores aqui de reunião indicadores de presença. E aí, quem quer ou quem for precisar, coloca lá essa opção nessa lista, né? Que aí a gente emite a declaração para vocês. E tem um item novo que a gente botou, na verdade eu coloquei, que eu queria ouvir sugestões de vocês para os temas das nossas próximas reuniões. A gente fez essa reunião hoje, com essa temática da escuta, para ouvir vocês. Óbvio que tem alguns temas que foram tão recorrentes que já nos ideiam que a gente precisa, de repente, elaborar uma palestrinha para falar com mais detalhamento, mas a gente queria que vocês indicassem também nos formulários, né? Tem uma pergunta lá, se você é adotante, né? O que é que você poderia, deixa eu ver até especificamente, o que é que você sugeriria de tema, né? Ou seja, sugira temas para futuras reuniões da PEGA, então, do Garra Sem Fronteira, né? Então, a gente quer ouvir vocês, quer saber o que é que vocês acham, que a gente poderia explorar melhor. A gente tem divulgado lá no grupo do WhatsApp algumas reuniões dos outros grupos, né? O nosso Instagram, Facebook, a gente divulga as reuniões dos outros grupos de apoio, que também nada impede que vocês busquem se preparar para além dessa reunião aqui mensal, tendo disponibilidade, participem das reuniões, né? A gente se disponibiliza para fazer cada vez melhor esse momento de encontro, de troca de saberes, né? De curiosidade, de questões, e a gente fica muito feliz, né? Por esse momento aqui, que a gente tem mais gente aqui hoje, né? Eu vi em alguns momentos das reuniões, alguns de câmera aberta circular, algumas crianças, filhos, né? Então, é difícil mesmo também essa coisa. Eu acho que Márcio falou uma coisa muito importante. A Yara colocou na pergunta dela uma dificuldade entre os irmãos, mas é sempre bom lembrar que se nós, pais ou mães, estivermos mais fortalecidos, tranquilos, tudo é maior. Então, às vezes, a gente está muito cansado. Aquele dia, final de dia, que a criança cheia de energia, então, vamos buscar a nossa rede de apoio. Rede de apoio também é família. Família extensa está aí para isso, a gente tem que pedir ajuda dos avós, dos avós, de amigos, tem aquela babada que socorre nas emergências, vamos pedir de vez em quando e fazer uma programação mais leve com o companheiro ou com a companheira, né? Porque às vezes a gente precisa estar fortalecido, porque educar filho é para a vida toda, né? Quando fica para 18 anos que acaba os problemas, né? O meu tem 15, eu sei que com certeza em 3 anos eu não vou resolver a vida dele toda, né? A gente tem essa ideia às vezes que acha que os filhos vão magicamente se transformar em outros seres, né? E a gente tem a vida, né, a tranquilidade para a gente dar os nossos valores, os nossos conselhos, né, as nossas sabedorias, entendendo que eles vão ter que passar aquilo que eles tiverem que passar, né? A gente não tem como criar atalho para os filhos, né? Os filhos, eles precisam passar, como nós passamos, por algumas dificuldades, por algumas questões na vida, e o que eles precisam ter consciência é que eles não estarão mais sozinhos, que uma vez que nós somos pais e mães, todas essas demandas, situações, eles podem contar conosco, né? E isso é uma disponibilidade que é a maravilha de ser pai e mãe. Enfim, não sei se eu não gosto desse papel, assim, às vezes muito formal. A gente está à frente do grupo de apoio, do grupo Garra Sem Fronteiras, mas todos aqui são Garra Sem Fronteiras. Não sei se a gente já estourou a hora, mas assim, se alguém ainda tiver alguma pergunta, a gente pode, né, responder, ou se algum outro colega do grupo e tal quer fazer alguma fala. Fiquem à vontade. Só parabenizar, né, o microfone está aberto, aproveitar, né? E parabenizar os que estão aqui, né? Incentivar que vocês voltem sempre, né? E a nos ajudem a divulgar lá no grupo, não é? A importância, né? E para que todos possam também usufruir dessa oportunidade, né? Eu achei muito legal quando o Charles falou na rede de apoio, né? O grupo de apoio à adoção também é rede de apoio, por isso ele se chama, né, grupo de apoio, né? Então aqui vocês vão encontrar sempre apoio, né, para as dúvidas, não é? Nessa questão de Yara, às vezes no consultório eu recebo os pais estressados, né, com seus filhos, e é muito difícil realmente ter duas crianças de 3 e 5 anos, né, no mesmo momento. E eu pergunto para os pais, né, essas crianças não têm avó?
Exatamente como o Charles disse, né? É hora, né, de delegar, chamar as avós. Eu sou avó. Tenho que aqui valorizar o trabalho das avós. Eu seguidamente sou acionada, né, pelas minhas filhas, não é? Para que elas tenham um final de semana de lazer, né? Isso é importante, não é, Yara? Né? Chame as avós, né? O papel das avós é exatamente isso, né? O papel dos nossos pais, não é? Que nós promovemos quando chegam os nossos filhos, né? Por isso é importante, né, pessoal, vocês envolverem as suas famílias, né? Se não tiverem mais pais, né? Amigos, vizinhos, padre, padrinha para isso, não é, pessoal? Então, chame os padrinhos, né? Deixem os padrinhos serem padrinhos. Não adianta ser padrinho só no dia do batizado, lá para fazer a foto. Padrinho é para ajudar a criar. Não é isso que a gente fala lá na igreja? Então, chame esses padrinhos. Olha, eu estou muito estressado, estou precisando descansar. Gente, todos os pais ficam estressados e têm direito a ficar estressados. E todos os pais, antes de serem pais, gente, são também marido e mulher. Não pode esquecer esse papel, tá? O papel de marido e mulher, tá certo? Que foi o que originou a família, né? Então, permitam-se também ficarem cansados, né? E procurarem ajuda. Ninguém vai saber que vocês estão cansados se vocês não disserem. Ninguém é super pai, ninguém é super mãe. Nós somos só pais possíveis e continuem nessa possibilidade que vai dar certo, tá bom? Um beijo para vocês e parabéns a todos. Maravilha, Suzana. Lembrando sempre que, às vezes, aquilo que a gente vê do outro não é o que é a vida da pessoa na realidade. Então, muita gente tem dificuldade, e óbvio, a gente não precisa sair botando no jornal as nossas dificuldades, né? Mas a vida de ninguém é esse mar de rosas que, às vezes, a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Então, as pessoas não declaram, mas todo mundo tem seus momentos de sofrimento, de dificuldade, momentos de carência. Às vezes a gente está com uma questão não é nem dentro de casa, é no trabalho, mas não tem como chegar em casa e apertar um botão e apagar. Então, é isso que a gente está falando, é pedir a ajuda dessa rede de apoio, vai ser uma noite especial, vai fazer assim, a pandemia, né, melhorando um pouco agora os números, permite que a gente faça algumas coisas que antes a gente não estava fazendo, então vamos se cuidar, se manter bem, permitir que as nossas crianças, para quem já está com os filhos, tenham essa oportunidade também de estar com outras pessoas, né? Então, às vezes, deixar 2 filhos com uma avó fica pesado, faz aquela mágica. Eu deixo um final de semana com um, final de semana e o outro com o outro, e na semana seguinte destrocas, então vocês garantem 2 finais de semana de Vale Night, então vamos tentar buscar as estratégias aí. Ser pai e ser mãe também é ser sábio, né? A gente tem que, se a gente não nasceu com essa sabedoria, a gente tem que aprender, porque a gente tem que mostrar para os filhos que somos pessoas felizes, porque eu acho que não para mostrar, mas eu acho que é importante que a gente esteja bem para poder, né, conseguir resgatar e sanar essas feridas que eles carregam, que eles vão trazer para a vida, as dificuldades que eles vão transpor, as nossas também, enfim. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, desejar boa noite. Alguém não assinou a lista de presença? Eu coloquei de novo. Eu acho que um dos colegas tinha pedido que não aparecia mais. Eu botei de novo. Boa noite, Emerson. A galera lá de Olinda toda aqui presente. Falou, pessoal. Não falei, mas acompanhei. E o grande aprendizado de hoje é que não tem receita de bolo, né? Um tem a mãe que atende, que aceita, o outro a sogra não quer, um irmão que quer, uma família que é mais acolhedora porque já tem a experiência da adoção, a outra que não, mas não, a gente vai aprendendo um com os outros. E no momento, quando acontecer conosco, saberemos qual é o melhor caminho para nós. Né? Eu acho que é um ponto de partida, tá bom? Foi ótimo. Boa noite. Lembrando a todos também que o próximo encontro nosso, reunião, vai ser dia 13 de outubro, tá, gente? Um dia depois do Dia das Crianças. Eita, vai ser o dia agitado. Maravilha. Depois do feriado. Meu feriado, então, vai ser na terça-feira, né? Nossa Senhora Aparecida. Bom saber, Márcio. Um abraço, gente. Okay. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Foi ótimo. Boa noite, foi ótimo mesmo. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, Val. Tchau. Márcio, piloto. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.